Tudo bem com você? Aqui é Giovanni Souto, canal Escola Transmite Fé. Na aula anterior aqui do nosso curso gratuito do YouTube, estávamos falando aí sobre essa trajetória de Maria, sua gravidez, até chegar ao nascimento de Jesus. E nessa aula de hoje, especificamente, o nascimento de Jesus e as suas consequências. Mas nós havíamos falado, se não viu, assista o vídeo anterior sobre a gravidez de Maria, aquele momento em que ela sai da casa da prima de Elizabeth e chega na casa de José, seu marido, e José não sabia que Maria estava grávida. Esse é um momento importante da nossa história cristã. José era um homem já de idade, 70 anos, e Maria, uma menina, tinha 14 anos, mas ela tinha sido avisada pelo anjo dessa concepção divina pelo Espírito Santo. E agora era o trabalho de ver como José reagiria a essa situação. José, que sempre foi um homem íntegro, sério, sincero, um devoto da vida judaica, com todos os princípios do Templo de Jerusalém, assim como Maria também trabalhou no templo, menina devota, humilde, simples, e que era reconhecida por todos aqueles que comandavam o Templo de Jerusalém. Mas um fato extraordinário como esse, uma gravidez que não é a gravidez de uma concepção de uma cópula, homem e mulher, mas de uma concepção vinda do Espírito Santo, poucas pessoas acreditariam. A incredulidade é uma marca, infelizmente, na maior parte dos seres humanos naquela época e nos dias de hoje. Mas milagres, milagres sim, eles acontecem. E essa saída de Maria lá da casa de Elizabeth, ficou lá 3 meses, retornando a Nazaré, após passar 3 meses na casa da prima Elizabeth, esse retorno, esse período que ela foi para Nazaré, Elizabeth, esposa de Zacarias, também estava grávida de João Batista, conforme falei no vídeo anterior, e quando Maria se despediu, ela estava ciente que também a Elizabeth carregava uma criança abençoada, que era o João Batista, que veio dar entrada depois para o Senhor. E como é que foi esse retorno a Maria? José ficou surpreso ao ver Maria e notou que ela estava grávida. Inicialmente, José estava perturbado, não sabia como reagir a essa situação. Ele era um homem justo, não queria expor Maria a uma vergonha pública. Enquanto pensava em como proceder, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, assim como um anjo apareceu para Maria antes. Para José disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está em Mateus 1, 20 a 21. Assim, após o sonho, José aceitou Maria e a tomou como esposa, compreendendo que ele estava dentro de uma magnitude de um plano maior, um plano divino. E foi confirmado também por Maria, porque os dois tiveram revelações diferentes e Maria não havia contado para José a revelação que ela teve, e as duas falando para dar o mesmo nome a este menino, o nome de Jesus. E os dois perceberam, tanto Maria quanto José, que estavam numa missão do Altíssimo, e assim foi. E nessa época, dentro do Império Romano, era uma época muito dura, teve a questão do recenseamento. O recenseamento era uma questão, às vezes, que saía por decreto, como saiu por decreto do imperador romano César Augusto, ordenando todo esse recenseamento da população.
Ocorre que ali da Judéia, eles tinham uma lei lá que proibia esse recenseamento. Então era uma confusão danada e todos tinham que se dirigir até as cidades de origem de cada eleitorado, vamos dizer assim, para que pudessem fazer recenseamento. Era uma lei muito dura, quem não comparecia, as penalidades eram fatais. Assim, devido a esse decreto do imperador romano César Augusto, ordenando um censo de toda a população, José e Maria viajaram para Belém. Ele teve que levar Maria, ela não podia ficar sozinha em casa. Foram então para lá nessa tentativa de se registrar. Interessante que José, muito preocupado, porque Maria já estava frágil com a gravidez, teve que pedir a seus filhos para preparar uma espécie de carroça com um animal, jumento, para carregar, para Maria ir aguentar toda a viagem. E foi com mantimento para mais ou menos 12 dias, que era o tempo para ir, fazer o recenseamento, se cadastrar e voltar. Então essa viagem foi longa e árdua, especialmente porque Maria estava nos seus últimos estágios de gravidez e ao chegarem a Belém, todas as hospedarias estavam lotadas, não havia lugar para eles. Assim, sem um lugar adequado para ficar, José e Maria encontraram abrigo em um estábulo e foi ali, em circunstâncias humildes, que Jesus nasceu. Maria envolveu o recém-nascido em faixas de pano e o colocou em uma manjedoura. É interessante notar que nessa passagem José foi atrás de uma parteira para que ajudasse naquele momento. Para a surpresa de José, quando ele voltou com a parteira, Maria já tinha concebido, dado à luz a Jesus, ali naquele estábulo, com alguns animais em volta. O que você acha dessa história? Comente aqui Fala comigo aqui, o que você acha sobre isso? É extraordinário. Quando fatos que estão muito além da nossa compreensão racional, porque nós não podemos ficar pensando só com o cérebro, nós temos que deixar a intuição maior vir do coração. O que você acha de tudo isso, hein? Pois é, naquela mesma noite um anjo apareceu a pastores que estavam ali próximos, que estavam nos campos e que anunciaram a boa nova. Hoje a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Está em Lucas 2:11. Os pastores então foram até Belém e encontraram Maria, José e o bebê Jesus, exatamente como o anjo havia dito. Eles glorificaram e louvaram a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tá gostando do conteúdo? Dê um like aí, não dói. Vamos falar da visita dos magos, os reis magos, porque esses magos do Oriente, eles seguiram uma estrela até Jerusalém, porque haviam recebido a revelação do recém-nascido rei dos judeus. E eles foram conduzidos até Belém pela estrela, que parou exatamente no local daquela manjedoura onde Jesus estava. Os magos entraram na casa, viram um menino com Maria e prostraram-se para adorá-lo. Eles abriram seus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Retornaram a seu país, então, portanto, por outro caminho. Herodes era um cruel rei ali da Judéia, dentro do Império Romano. Herodes, frequentemente referido como Herodes o Grande, ele governou como rei da Judéia de 37 a.C. até sua morte, 4 anos antes de Cristo. Ele é uma figura importante no contexto do Novo Testamento, conhecido por seu papel nos eventos que cercam o nascimento de Jesus Cristo, porque Herodes o Grande, que para mim não é grande coisa alguma, é talvez mais notoriamente lembrado no contexto cristão
pelo evento conhecido como Massacre dos Inocentes. Segundo o Evangelho de Mateus 2, 16 a 18, ao saber do nascimento de Jesus, que havia sido profetizado como rei de judeus, Herodes então ordenou a execução de todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém e nas redondezas, na tentativa de eliminar o recém-nascido Jesus. Olha só que situação. Nessa época, além do nascimento de Jesus, com todas essas circunstâncias adversas, o próprio rei determinando a matança de crianças inocentes de 2 anos para menos. E eu conto aqui um detalhe também, lá na nossa escola Transmite Fé, que tem um canal que eu passo ele, está o link aí na descrição do conteúdo, o comentário do nosso conteúdo, da descrição. Aí eu falo sobre o capitão Cornélios, que foi um grande aliado, importantíssimo nesse processo de levar José, Maria, Jesus, os filhos de Jesus, com segurança até o Egito, que é essa fuga para o Egito. Esses detalhes mais aprofundados e mais secretos é no nosso curso. E aqui no YouTube eu faço também aprofundamento, mas há alguns detalhes que é melhor deixar de forma reservada. Caso queira, fique à vontade, clica no link. E assim, fugiram para o Egito. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, justamente para ordenar que eles fugissem para o Egito, com José, Maria e Jesus, porque o Herodes planejava matar o menino. E José assim obedeceu imediatamente, levando sua família para o Egito durante a noite, e com a ajuda do capitão Cornélios. E há toda uma história aí também sobre a parteira, que não foi necessário, porque já tinha concebido naturalmente, a irmã da parteira, Salomé. São detalhes interessantes que existem nessa história, mas que poucos conhecem. E assim foi que José foi levado para o Egito durante a noite, juntamente com sua família, com Maria, com Jesus. E lá no Egito, eles permaneceram até a morte de Herodes, quando então o anjo novamente apareceu a José informando que era seguro retornar. Então eles, só depois disso, retornaram à terra de Israel e se estabeleceram em Nazaré, na Galiléia. E você sabia que há uma história muito fantástica, real, sobre como foi essa vida que eles tiveram lá no Egito? Foi extraordinária. Eu quero ver se eu conto aqui no YouTube. Vamos ver se vai ser o próximo conteúdo. É muita coisa para fazer, é muito conteúdo para narrar. Eu só espero que essa história da gravidez de Maria, conforme o vídeo anterior, e do nascimento de Jesus entrelaçado conforme esse vídeo, esse relato profundamente inspirador, cheio de milagres e sinais divinos, é que eu falo de alguns, desde a aceitação de José até a visita dos magos, a fuga para o Egito, que cada evento desse que é revelado, que cada intervenção divina que aqui existe, prepare o caminho, não só da vida e do ministério de Jesus, mas para a sua vida, para a minha vida, para que algo possa fazer sentido, para que nós possamos dar sentido em nossa vida. Toda essa narrativa tem um alto significado espiritual. E eu procuro passar aquilo que é possível aqui dentro de um vídeo e sempre me inspirando para um próximo vídeo, um próximo conteúdo que de alguma forma possa despertar a sua fé. E se eventualmente você vive descrente, vive sem sentido com a vida, que é o lugar para a gente parar, refletir juntos, nesses vídeos sem edição, nesses vídeos espontâneos, naturais, para tocar, para inspirar as pessoas ao nosso redor e para celebrar a fé, a obediência aos desígnios de Deus. Tanto que José foi obediente,
e Maria também. Continue a assistir o nosso próximo conteúdo, que transmite inspiração, esperança, reflexão sobre o sentido da vida. É a palavra que transmite fé.